Bom dia ou boa tarde. O tema do nosso grupo é teste de DNA e também vamos esmiuçar um pouco do teste de paternidade. Nosso trabalho se resume em três partes. A primeira é uma introdução sobre o que é DNA, quais são suas funções. A segunda é uma paródia sobre teste de paternidade. E a terceira é uma história barra um exemplo. Então, vamos lá! O DNA é uma molécula que está presente no núcleo das células de todos os seres vivos e carrega toda a informação genética de um organismo. É formado por uma fita dupla em forma de espiral, dupla hélice. Para entendermos um pouco mais como funciona o DNA em nosso organismo, precisamos falar dos aminoácidos, que são compostos químicos minúsculos, que podem ser colocados uns com os outros para produzir partículas maiores, chamadas de proteínas. Aminoácidos se combinando geram proteínas, e proteínas formam células vivas, que formam tecidos e daí órgãos, até seres vivos. O DNA se encontra na parte central de uma molécula, chamada de núcleo, e os aminoácidos se encontram no citoplasma, e para ajudar o DNA a se relacionar com o citoplasma e converter os compostos em proteínas, compostos especiais dentro do núcleo fazem cópias parciais do código de DNA. Chamados de RNA, que se parecem muito com o DNA, porém elas são menores e têm um dos lados faltando. O seu tamanho e formato menor permitem que elas passem em pequenos poros no núcleo para o citoplasma, sendo inseridas no ribossomo. O RNA informa qual dos aminoácidos devem ser adicionados e formados em proteínas ao ribossomo, para assim exercer diversas funções. Sendo assim, funciona de tal maneira: o DNA cria o RNA e o RNA cria a proteína, e assim a proteína segue para formar organismos e vida. E agora teremos uma paródia explicando brevemente o teste de DNA. O teste de paternidade DNA determina se o indivíduo tem vínculo biológico ou não. Eles comparam as sequências de DNA. E as que não baterem com a mãe tem que bater com o pai. Vamos lá explicar melhor. Tudo começa quando retiramos a amostra de DNA. Pode ser retirada pela saliva ou sangue. E ao serem retiradas, vão comparar os marcadores. Todo ser humano tem um marcador genético. Eles são passados dos pais para os filhos. No teste de DNA, copiamos a sequência. Para começarmos o processo PCR. PCR é a abreviação de Polymerase Chain Reaction. Em português, reação de polimerase em cadeia. É uma técnica da biologia baseada na capacidade de enzimas. O polimerase sintetizar uma nova fita de DNA complementar a uma fita molde. Uma pequena quantidade de fragmento de DNA pode ser clonada em milhões de cópias. Geralmente são feitas com as mesmas 3 ou 19. Testes de DNA são analisadas em bandas. O suposto pai que tiver mais testes de DNA em comum com a criança é o pai biológico. O pai daquele que não se pode nomear. Numa bela tarde de domingo, enquanto tomava suco de abóbora e comia caixas de barata na luz de mel, Hermione Granger percebe que os enjoos que havia tendo nos últimos dias estavam piores. A vontade de vomitar era tão severa que ela teve de deixar a comida de lado e retornar para casa. Chegando em casa, Hermione envia um bilhete por meio de uma coruja endereçada à casa de Luna Lovegood, sua amiga Corvina. Do bilhete, Hermione dizia: "Cara amiga, tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Não sei dizer com certeza o que é, mas tenho tido enjoos constantes e estou preocupada. Por favor, venha visitar-me."
Luna, que era uma garota bastante perspicaz, resolveu passar na Hogsmeade e comprar um teste de gravidez antes de ir visitar Hermione. Chegando na casa dos Grangers, Luna entrega o teste para a amiga, que apesar de achar a ideia um absurdo, aceita fazê-lo. Para sua surpresa, ao fazer o teste, Hermione descobre estar grávida há 16 semanas, o que a deixa muito preocupada. Não por estar esperando o bebê, mas sim porque ela não fazia ideia de quem era o pai, já que 3 meses antes, durante a festa do Dia das Bruxas, Hermione havia se relacionado com 3 de seus amigos, Harry Potter, Ron Weasley e Draco Malfoy. A garota não sabia se deveria contar para seus amigos a respeito da gravidez, já que não poderia ter certeza sobre quem era o pai de seu filho ou sua filha até que eles tivessem nascido. Sendo assim, Hermione decide evitar o mundo bruxo até que a criança nasça, e foi exatamente o que fez. 7 meses mais tarde, Harry, Ron e Draco acompanham Hermione ao Hospital Bruxo St. Mungo. O bebê já havia nascido e era um garoto chamado Voldemort. Todos os 3 possíveis pais estavam muito surpresos com o nascimento da criança e se sentiam ansiosos com a expectativa de terem um filho. Hermione estava exultante com a criança, que já se mostrava dono de uma inteligência incomum. No hospital, o exame de DNA foi feito por meio da coleta do exame de sangue do bebê e dos 3 possíveis pais por meio de marcadores que faziam cópias para comparar as sequências e também utilizando um método chamado PCR. Foram analisados os trechos de DNAs em bandas e então saiu o resultado. Hermione ficou muito feliz ao descobrir que o pai de Voldemort era Ron, pois ela já nutria alguns sentimentos por ele há meses. Um tempo mais tarde, Ron pede Hermione em casamento, registra Voldemort em seu sobrenome e assim ambos passam a fazer parte da família Weasley. E assim viveram felizes para sempre.